Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está no ar a partir de agora mais uma edição do programa Pauta Aberta. Na próxima meia hora você fica muito bem informado com a gente. As abstenções cresceram quase 25% nas eleições municipais em 2020. Este é o maior índice dos últimos 20 anos. Já nos pleitos anteriores vinham ocorrendo sucessivos aumentos nas taxas de pessoas aptas à votação e que não compareceram às urnas. O Tribunal Superior Eleitoral informou que, apesar de todas as adaptações por causa da pandemia e deste número preocupante, o brasileiro compareceu em massa às urnas. O que chamou a atenção foi a demora na divulgação dos dados causada por uma falha no supercomputador que processa a totalização de votos. E lembrando, não é maluco caso você não tenha ido votar, enfim, porque realmente, muita gente ficou com medo, de enfrentar as filas, enfrentar os colégios eleitorais, o que é super entendível e natural numa época dessa. Mas você tem um prazo de 60 dias para justificar o seu voto. Você pode fazer isso de duas formas, ou pela internet, tá no site do TSE mesmo, ou no aplicativo e-Título. É isso, aplicativo e-Título? Isso, eu tinha confundido, aplicativo e-Título. Então, fica super fácil aí para você. É isso aí. E agora nós vamos falar de uma boa notícia, é que o laboratório americano Moderna anunciou que a sua candidata à vacina para a Covid-19 é 94,5% eficaz na prevenção da doença. Os estudos estão na fase 3. Os dados são provisórios e ainda não foram publicados em revista científica. Com base nas informações, a empresa pretende uma autorização de uso emergencial da vacina nas próximas semanas. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a Fundação Ezequiel Dias está realizando um estudo com cavalos para a produção de um soro que pode ser usado no tratamento da Covid-19. Veja. O ponto de partida da pesquisa desenvolvida pela FUNED é a fazenda experimental mantida pela Fundação em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui, 5 cavalos estão sendo imunizados pelo coronavírus. O que a gente inocula no cavalo é o vírus SARS-CoV-2 inativado. Então, a gente tem um laboratório aqui na Fundação Ezequiel Dias, de alto nível de biossegurança, onde a gente consegue manipular e multiplicar esse vírus para depois utilizar como antígeno para inóculo nos cavalos. Ou seja, é o vírus inteiro, porém inativado, para não desenvolver a doença no cavalo. O plasma retirado dos cavalos é enviado para o Laboratório de Biotecnologia da FUNED para análise dos anticorpos. O objetivo é avaliar o potencial de neutralização do vírus, passo importantíssimo na produção do soro no combate à Covid-19. A gente fez a primeira imunização dos cavalos, com o lote de antígeno que a gente produziu. Essa imunização foi na semana passada. Dentro de 1 mês e meio, nós vamos repetir alguns inóculos e, então, coletar o sangue dos cavalos, processar e avaliar se no plasma existem anticorpos neutralizantes contra o vírus. Se a produção da vacina mobiliza o mundo inteiro, o soro seria uma nova esperança no tratamento dos sintomas da Covid-19. A expectativa é de que até janeiro sejam produzidas 5.000 ampolas piloto. As amostras serão disponibilizadas para profissionais da área de saúde, que farão testes clínicos. A partir dos estudos clínicos, da segurança e da eficácia, será solicitado junto à Anvisa o registro para a produção do soro em larga escala. E uma pesquisa desenvolvida por um laboratório da Universidade Estadual de Londrina, UEL, eles querem saber qual a relação e o papel de cães, gatos e animais silvestres na pandemia do novo coronavírus. Já se sabe que o homem transmite o vírus para os animais, mas não há comprovação de que ocorra o contrário. A análise é feita pela coleta do material biológico dos animais por suave, que é o cotonete, ou pode ser feito por exames de sangue ou até de pelo. E para serem analisados, o animal ele precisa ter tido contato com uma pessoa com diagnóstico positivo. Para coletar o material, a UEL firmou uma parceria com a Prefeitura de Londrina, que indica pacientes em isolamento domiciliar. A coleta do material possui um compromisso com o sigilo e a confidencialidade dos pacientes. Essas pessoas com diagnóstico de Covid-19, elas são confirmadas e que tenham um gato ou cachorro e que também podem ser voluntárias para o estudo. E agora vamos falar de tecnologia?
O Pix, novo sistema de pagamentos instantâneos brasileiro, já está disponível para quase 30 milhões de pessoas que já se cadastraram. O principal objetivo do sistema é aumentar a digitalização das transações financeiras no Brasil. Segundo o Banco Central, a adesão também ajudará a aumentar a competição no mercado financeiro e reduzir o uso de papel moeda. Quase 800 bancos já aderiram ao Pix. E olha só, gente, o que também já está disponível é este projeto piloto de realização de perícias médicas do INSS com o uso da telemedicina. Olha só, até anotei aqui, ó. A fase de testes vai até o dia 31 de janeiro de 2021. Para mais informações, entre em contato com o INSS pelo telefone 135 que está aparecendo aí no seu vídeo. Pois é, e rir é tão bom que já existem até exercícios para isso. Já pensou? Confira na reportagem como que funciona a yoga do riso. Rir faz bem para a saúde física e mental e faz tão bem que até já existe a yoga do riso, criada pelo médico indiano Madan Kataria, que percebeu os benefícios da prática independentemente se o riso é real ou simulado. No Brasil, o Paulo é um dos representantes da técnica e até já recebeu o título de embaixador internacional do riso. O cérebro não distingue um riso real de um riso simulado, trazendo os mesmos benefícios. No caso, endorfina e serotonina, que são hormônios do bem-estar. Diminuindo o quê? O cortisol, diminui muito o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você leva um susto, essa parte, a primeira, faz bem no diafragma. Então a gargalhada vai trabalhar nesse campo de energia, quando nós rimos. A técnica está presente em 110 países com mais de 16 mil clubes do riso. O objetivo é um só: espalhar a risada em nome da paz mundial. E rir faz tão bem que essa iniciativa já chegou a alguns hospitais. O objetivo é levar o bem-estar proporcionado por uma boa risada para pacientes e colaboradores. Com exercícios simples, todo mundo consegue dar uma boa gargalhada. Nós estamos sob pressão, né? Não apenas os funcionários da linha de frente, mas também quem faz os bastidores também está sob pressão. E realmente isso melhora bastante, melhora o ânimo, você vê o sorriso. É muito interessante quando eles pensam que não tem motivo para rir, né? Ou não rir de piadas, é diferente do que você fazer uma terapia do riso, uma yoga do riso. É muito, muito bonito de ver. E os colaboradores garantem que rir faz a diferença no dia deles. É uma atividade importante para tirar a gente um pouco da rotina do setor, que ficamos fechados o tempo todo, para dar uma descontraída e melhorar o nosso dia. Revigora energia, porque a gente fica só lá dentro. E ajuda no estresse do dia a dia, de trabalhar e saber que a gente está lidando com uma pandemia. Nós vamos dar um riso pela paz mundial. Então, 1, 2, 3. Não tem como não rir, né? Sorria, o mundo precisa de sorriso. Verdade, né, Malu? Não tem como não dar risada, né? Ainda bem. Essa foi boa. Bom, gente, o programa Pauta Aberta vai para um breve intervalo e no próximo bloco você vai acompanhar uma reportagem especial sobre os sonhos e os desafios das pessoas com necessidades especiais. É daqui a pouquinho. Não saia daí, a gente volta já já. E agora eu convido você a acompanhar uma reportagem especial que vai falar sobre sonhos, alegria e também de desafios. Mas isso para as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. Olha só. Difícil, né? Que eu sou pai e mãe, tenho 5 crianças, né? Eu sofri esse acidente em 2017, faz 3 anos, consegui nem um acidente de doença que eu trabalhava por conta, né? E daí todo dia, de segunda a segunda, estou aqui na rua vendendo, mas é difícil, fica difícil. Pego ônibus todo dia. Como é que é para andar de ônibus? Ah, não é fácil não. Muita gente respeita, muita gente não respeita não. Os cobradores têm que até pedir licença, porque quando estão com a cadeira assim, eles entram tudo na frente correndo. Aí os cobradores, motoristas até falam assim, né, que educação, eles têm as pernas boas e deixam, né? É difícil. O desabafo foi de quem já se acostumou com a cadeira de rodas, mas não com os obstáculos que encontra todos os dias ao transitar pela rua. Valdecir sofreu um acidente de trabalho há alguns anos e desde então a sua rotina nunca mais foi a mesma.
as pessoas serem mais humildes, né? As pessoas ajudar mais as pessoas. Assim. Preconceito, descaso, desprezo da sociedade. Valdecir não é o único a sentir na pele essas dificuldades. Segundo o IBGE, 24% da população do país tem algum tipo de deficiência. Em números, são mais de 45 milhões de brasileiros nessa condição. Renan é portador de nanismo distrófico, uma doença rara que provoca encurtamento dos braços e pernas. Ele também sabe muito bem como a vida pode ser desafiadora para portadores de necessidades especiais. Então, eu nasci com uma doença chamada nanismo distrófico, né? Nanismo é gente de estatura pequena, né? Baixinho, anão, né? Mais popularmente falando. E diastrófico é com a atrofiação nas juntas, né? Nos ossos longos. Uhum. Então, assim, os ossos não crescem, né? E tem o atrofiamento. Por exemplo, a minha mão, eu não consigo fechar, né? Para andar é complicado, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa assim, é raro, né? É bastante raro. Eu nasci também com um negócio chamado fenda palatina, né? Que seria popularmente chamado um buraco aqui no céu da boca, né? Então quando eu nasci, eu já fiz cirurgia, tudo, e acabou fechando, por isso que eu tenho a voz assim. Até uns 7, 8 anos assim, eu andava um pouco ainda, né? Porque eu usava uma boteira, né? Uma bota especial, sabe? Mas de um tempo para cá, desse tempo para cá, eu fui acabando conseguindo andar mais, né? Hoje eu ando um pouquinho, mas é coisa de segundos, sabe? Daqui até a sala, daqui até o quarto, e assim, não consigo mais. Então eu ando numa cadeira de rodas, né? Apesar da sua condição, Renan conta que foi tratado sempre de maneira igual pelos pais, o que o ajudou a se enxergar assim, logo quando criança. Segundo o Instituto Nacional de Reabilitação, 44% dos portadores de necessidades especiais têm como principal reclamação a falta de acessibilidade em vias públicas, veículos e estabelecimentos comerciais. Esse especialista explica os principais obstáculos encontrados pelos portadores de deficiência no Brasil. Acho que tem várias coisas. A existência de um piso na calçada, ela é, digamos, o primordial. Você ter uma calçada plana, que ela seja contínua, que a pessoa consiga se deslocar de um ponto ao outro. Esse é o principal. A qualidade do piso, lógico, vai influenciar. É a eventual existência de obstáculos ao longo desse espaço. Porque pegando calçada em relação à pista, quando você tem qualquer coisa na via pública, qualquer interferência, ela fica na calçada. Placas, postes, árvores, que são aquilo que vai deixar a rua com aquela cara mais urbana, que ela vai deixar o aconchego. Ela é um serviço para todos, mas ela acaba ficando no espaço da calçada, que muitas vezes é mais estreito do que o espaço da pista. O arquiteto explica que nos últimos anos as cidades passaram a olhar com mais atenção para o problema, apesar de muito ainda precisar ser feito. Os rebaixamentos na calçada, as rampas para adaptar o nível da calçada ao nível da pista para uma pessoa em cadeira de rodas, ela é de item obrigatório. No entanto, a gente ainda vê que tem um grande passivo de fazer. Muitas vezes os empreendimentos, quando acabam executando, eles fazem mais por forma do que realmente para atender uma necessidade. Então você tem o desenho da rampa, mas ela não atende, ela tem um desnível no final dela em relação à pista por causa da canaleta de água. E esse desnível ele impede que uma pessoa em cadeira de rodas ele acabe subindo nesse espaço. Veículos adaptados, vagas especiais, atendimento prioritário. Todos esses são direitos garantidos a todos os portadores de necessidades especiais pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, sancionado lá em 2015 no Brasil. Agora, 5 anos depois, como será que anda o cumprimento desta lei na prática? Será que os portadores de necessidades especiais têm tido, de fato, as suas demandas atendidas? O Estatuto obriga, assim, que todos os comércios, os órgãos públicos, os escritórios tenham acesso para as pessoas com deficiência, tenham informações para as pessoas com deficiência. Por exemplo, eu sou um portador de deficiência visual. Tem que ter um local onde eu possa ler em braille. Eu sou um deficiente auditivo, um local que eu possa ler. Eu sou um deficiente locomotor, a rampa de acesso, o local para entrada. Isso que a lei determinou.
tá? Todos esses direitos para essas pessoas. Infelizmente, no nosso país, nós temos leis maravilhosas. O que às vezes falta são o cumprimento dessas leis. Mesmo diante de tantos obstáculos, há quem encare a condição com positividade e transforme a limitação em combustível para ir além. Como o Andrei, o atleta paralímpico acumula nada menos que 102 medalhas de ouro em diversas competições, incluindo os Parapan-americanos. Ele conta, porém, que até conquistar tantas honrarias, nem tudo foi alegria. Perdi meu membro inferior direito quando eu tinha 1 ano e 4 meses de idade. Eu fui diagnosticado com meningite e logo em seguida eu tive trombose também. E aí acabou gangrenando a minha perna direita e aí eu tive que amputá-la. A molecada, sei lá, né, não tem noção das coisas, né, das brincadeiras e só quem passa mesmo sabe como é ruim, né? Eu, por tantas vezes, eu cheguei em casa chorando. Quando eu tinha ali para meus 7 anos de idade, eu lembro que uma vez eu sentei assim na calçada da casa da minha avó lá e fiquei olhando para todo mundo, assim, sabe? Porque é aquela época que você começa a se descobrir, assim, como ser humano. Fiquei olhando para todo mundo, assim, mas eu fiquei, né, na minha cabeça, mas caramba, né? Por que todo mundo tem as 2 pernas e só eu que não? Minha mãe conta também que quando eles acabaram de amputar minha perna, eu coloquei a mão assim no meu coto e não vi minha perna e eu comecei a chorar, sabe? Choro que durou pouco. Logo, o talento dele foi descoberto por um professor de natação. O que mudou, assim, a minha vida, assim mesmo, foi aos 9 anos de idade, né? Ele era um professor de educação física, só que ele não me dava aula de educação física. Era um outro professor que estava dando aula na hora, que ele me viu correndo com uma perna só lá com a molecada na hora do intervalo, igual um maluco, apostando corrida com uma perna só com a molecada e ganhando, né? E aí ele falou assim que viu algo em mim. Aí ele falou, poxa, eu vou convidar esse garotinho para ir lá fazer umas aulas comigo, né? E ele, Andrei, você não tá a fim de fazer uma aula de natação lá comigo e tal, no Lourenção? E aí eu falei assim, poxa, eu quero sim, né? Mas eu 9 anos de idade, né? Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu fui falar pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu fui convidado para participar de uma aula de natação e eu quero muito ir. O mundo da natação me encantou de uma maneira, sabe? Porque eu sou apaixonado até hoje. A alegria e superação compartilhada por aqueles que, apesar da condição especial, tiveram apoio e se recusaram a acreditar que vivem em desvantagem. Medo? Insegurança? Palavras que foram riscadas do vocabulário há muito tempo. E assim, seja conquistando medalhas como o Andrei ou fazendo rapel de cadeira de rodas como o Renan, a vida ganha sabor de vitória. E é com essas histórias de superação e resiliência que a gente encerra o Pauta Aberta de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. E lembrando, se você quiser rever essa reportagem maravilhosa que nos inspira, você entra aí no nosso canal oficial do YouTube, o endereço está aparecendo aqui no seu vídeo para você. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá, tchau, tchau.